O namorado folgado da minha enteada os deixou sem casa, sem carro e vivendo em um abrigo para sem-tetos, e não iremos ajudá-los com isso. Eu chamo o namorado folgado da minha enteada de Detona Ralph, sem relação com o desenho animado, o nome é só coincidência. Ele tem o hábito de quebrar, estragar, destruir tudo que toca. Minha enteada, que é na verdade uma jovem doce e encantadora por quem tenho muito carinho, como muitas mulheres jovens com problemas de autoestima, permitiu que fosse influenciada por Ralph. Em um ano de relacionamento, ela perdeu tudo, mas aos 23 anos, ela já tem idade suficiente para aprender suas lições sem que nós, os pais, a salvemos. Até que ela se livre do Ralph e volte aos trilhos. Quando eles começaram a namorar, vieram morar com o pai dela e comigo por alguns meses. Rapidamente ficou claro que Ralph tinha algum tipo de implicância comigo. Ele fazia fofocas para o meu marido, o que gerava brigas entre nós. Mesmo meu marido repetindo inúmeras vezes que a casa era minha e tudo nela era meu, Ralph continuava pedindo as coisas para o meu marido, e só para ele. Quando pedia, ele continuava trazendo mais e mais animais, mesmo a gente tendo dito que não queríamos mais nenhum dos dois cuidava dos que já tinham. Não compravam comida para cachorro, nem ração, nem areia para gato, nós que comprávamos. Não limpavam a sujeira e não treinavam os bichos, deixando que destruíssem nossas coisas. A erva é legalizada no nosso estado, e há uma dispensário na nossa cidade. E o único trabalho que os dois faziam era entrega de porta em porta, o trabalho dela com pagamento diário. Só para conseguir dinheiro para o Ralph comprar no dispensário todo dia, além de comerem em fast foods. A implicância dele comigo era tão evidente que certa vez, eles trouxeram um refrigerante para meu marido, entrando pela porta dos fundos e gritando da cozinha. Trouxemos seu refrigerante favorito, sem sequer me incluir ou me cumprimentar. Outro exemplo, num dia quente minha enteada me pediu meu cartão de débito para buscar bebidas para nós 4 numa loja de conveniência, o que não era problema. Mas ao checar minha conta, vi que tinham gastado $20 em comida para o Ralph sem me perguntar. O estupim foi quando eu disse que eles teriam que substituir a porta do quarto que o cachorro deles destruiu, e recusei a entrada de um pitbull que queriam resgatar, mesmo tendo histórico de mordida. Foi aí que se mudaram para a casa da mãe da minha enteada. Durante o tempo que ficaram lá, minha enteada continuou levando multas no carro, que está registrado apenas no nome do meu marido. Eles não estavam pagando o seguro, que eu mesma havia contratado para ela, pagando o valor inicial com meu próprio dinheiro enquanto moravam conosco, e nem tinham renovado o licenciamento do carro. Agora a carteira dela está suspensa, e meu marido e eu tivemos que pagar $600 para regularizar a placa, lembrando, o carro está só no nome dele. Além disso, o carro estava danificado e precisou de reparos. Então ele tirou o carro deles, antes da carteira dela ser suspensa. Mas depois que a polícia retirou as placas do carro, meu marido emprestou sua caminhonete, que está no meu seguro, Ralph dirigiu, mesmo sem ter carteira, e fundiu o motor. A caminhonete agora está parada e inutilizável. Eu disse ao meu marido que colocaria o carro no meu seguro somente se ele mesmo dirigisse. Se devolvesse o carro a eles, eu cancelaria o seguro e mantive minha palavra. Mesmo assim, Ralph ligava todos os dias exigindo que meu marido devolvesse o carro, agora que estava regularizado e consertado. Depois de 3 semanas, meu marido finalmente explodiu e disse: "Olha aqui, seu idiota. Não sei o que você acha que está tentando conseguir aqui, mas você não tem direito de exigir nada de mim, e não vai pegar o carro de volta. Pode ter sido comprado originalmente para ela, antes de ela começar a sair com você, mas o carro é meu, no meu nome, e eu vou ficar com ele em troca da caminhonete que você detonou. Não me ligue mais sobre isso. Entendeu?" Estávamos ouvindo falar das brigas constantes entre o Ralph e a ex-esposa do meu marido. As coisas ficaram tão ruins que Ralph mandou a ex do meu marido juntar as coisas e cair fora da própria casa dela. Outra vez mandou ela calar a boca e lembrar com quem estava falando. Então decidimos que era hora de deixar nossa filha bater no fundo do poço, já que ela não via como Ralph a levou de uma jovem doce, querida, responsável, estudante de enfermagem na faculdade, para alguém com ficha criminal e sem nenhuma perspectiva no momento. A ex-esposa do meu marido se mudou para a casa do namorado dela, desligou a energia da casa onde morava, e disse ao antigo senhorio, de quem era amiga de longa data, que não se importaria se ele os despejasse por estarem invadindo, já que nenhum dos dois estava no contrato de aluguel. Quando minha enteada ligou querendo voltar, meu marido disse que ela poderia voltar, mas o Ralph não. Agora eles estão morando em um abrigo para pessoas sem teto na cidade onde mora a mãe do Ralph, que também não os deixou morar com ela. Nos parte o coração vê-la passar por isso, mas esse folgado do Ralph, de quem ela não consegue abrir mão, a derrubou completamente, e ela merece muito mais. Esse cara chegou ao ponto de dizer, uma vez, que não podia trabalhar em uma fábrica onde tinha feito entrevista porque era climatizada e sua condição cardíaca não permitia isso, e ainda discutiu com meu marido e comigo que climatizada significava controlada pelo clima, ou seja, quente no verão e fria no inverno. Nunca vimos esse cara manter um emprego ou fazer qualquer coisa útil ou produtiva desde que estão juntos. Apenas exigir e explorar as pessoas que amam a garota da qual ele virou um parasita. Comentários relevantes. Você está fazendo a coisa certa, mas deve estar de coração partido com a situação dela. Curiosidade: o que aconteceu com todos os animais?
Bem, a história mais triste é sobre o Pomerânia dela, chamado Bumper, que ela tinha há cerca de 8 anos, acredito. Meu marido deu de presente para ela antes mesmo de me conhecer, e ela era muito apegada a ele. Meu marido e eu não sabíamos que só era permitido um animal onde estavam morando, e claro, eles tiveram que escolher o Pitbull do Ralph, acima de qualquer outro. Em um movimento que me pareceu calculado da parte dele, Ralph a convenceu a deixar o Bumper, que era de raça pura e registrado, com a irmã dele, que acreditamos ter vendido o cachorro. Quando meu marido descobriu onde o Bumper estava, ele pediu que ela o trouxesse para nós, mas já era tarde demais. E a irmã do Ralph foi arrogantemente cínica dizendo que eles o abandonaram, então entregou ele ao abrigo de animais. Meu marido e eu ligamos para todos os abrigos num raio de 3 condados, que inclui uma grande área metropolitana no estado vizinho, vivemos perto da divisa, e nada. Nenhum cachorro com a descrição dele passou por qualquer um desses abrigos nos últimos 90 dias. Entramos em contato com as autoridades, mas sem provas de que ela, a irmã do Ralph, havia concordado em cuidar do Bumper, versus a história dela de que eles apenas o deixaram lá sem permissão e não voltaram. A polícia disse que era questão civil. Os 2 gatos foram doados, e o Pitbull filhote do Ralph, por quem ele não tinha responsabilidade nenhuma e que não tinha vacinas, pegou parvovirose e desviveu. O outro Pitbull, aquele que eles queriam trazer para minha casa como resgate, e que tinha histórico de mordidas, meu marido levou para o abrigo, porque eu não ia assumir esse risco, nem colocar nosso seguro residencial em risco. Eu amo animais e tenho pugs, meu marido tem um chihuahua, e chorei pela tristeza do meu marido com a perda do Bumper. Eu não teria problema nenhum em tê-lo de volta em casa, para o bem do meu marido e da minha enteada. Mas eu traço o limite com pitus, ainda mais quando um tem histórico de ataque e o outro roeu a porta de madeira maciça do quarto deles. Sim, fui eu quem acabou pagando a substituição da porta depois que eles se mudaram, junto com o conserto do piso. Nunca fui fã de gatos, pode me chamar de vaca, e eu uso esse título com orgulho. Caixas de areia fedidas, areia espalhada pelo chão, rabos batendo no seu rosto enquanto dorme, tudo isso sem a lealdade ou a proteção de alerta de um cão. Não, obrigada. Além disso, meu marido é levemente alérgico, então tem isso também. Atualização 1, 21 de outubro de 2023, 23 dias depois. Bom, estamos fazendo progresso de certa forma. Minha enteada teve uma audiência recentemente em uma cidade a 30 milhas a oeste de onde moramos. Ela e o Ralph estão morando logo depois da divisa do estado, em uma pequena cidade a 30 milhas a leste. Então meu marido e eu bolamos um plano para conseguir ficar com ela sozinha, longe dele. Dissemos que o único carro funcionando era o conversível de 2 lugares e que só poderia levá-la para a audiência. Meu marido foi buscá-la, e então eu a levei para o tribunal, já que ele precisou ficar em casa por conta de outra coisa. No caminho, ela começou a falar sobre como queria terminar com o Ralph, mas tinha medo da dor que isso traria. Ela odiava o quanto ele era controlador e mentiroso, mas sentia que ele realmente amava e não sabia se o comportamento negativo era apenas resultado da situação estressante em que estavam vivendo. Disse que uma vez que ele conseguisse o seguro SR22 e a carteira de motorista de volta, ele poderia trabalhar e as coisas melhorariam. Eu parei o carro, peguei o celular e entrei no site do Tribunal do Condado ao norte de onde moramos, onde o Ralph morava antes. Encontrei 6 processos no nome dele, 3 relacionados a infrações de trânsito, cada um com várias citações. O mais recente, ele estava em alta velocidade, avançou um sinal de pare, atropelou uma mulher, fugiu do local. Estava com a carteira e o registro suspensos e obviamente sem seguro. Foi preso depois e teve que pagar fiança. Nesse processo, ele recebeu $4.000 em multas. E nós recebemos uma carta do Estado em nossa casa dizendo que ele devia $11.000 de restituição à mulher pelos danos e que a carteira dele estava permanentemente suspensa até que ele pagasse a restituição, as multas determinadas pela Justiça, a taxa de reabilitação imposta pelo Estado e apresenta-se prova de seguro SR22 em até 48 horas após o levantamento da suspensão. Ela ficou arrasada e com raiva, dizendo que eles tinham conversado bastante e ele nunca contou nada disso, apenas que precisava de um SR22 porque tinha sido pego dirigindo sem seguro e que precisava do seguro para recuperar a carteira. Como alguém que já teve licença de corretora de seguros, eu expliquei para ela. Não, você não consegue seguro se sua carteira está suspensa ou cassada, pelo menos não em nosso estado. Ele teria que primeiro regularizar a carteira e só então contratar um seguro com a cláusula SR22. Ela mesma acabou ficando em liberdade condicional por conta de infrações de trânsito relacionadas a ele, com suspensão de 6 meses da carteira e multa de $750. Para falar a verdade, teve sorte com o juiz. Ela também terá que apresentar SR22 quando a suspensão terminar. Depois disso, enquanto eu parei na loja para comprar coisas para o jantar, o Ralph ficou ligando o tempo todo, exigindo que ela voltasse. Apesar dos planos de jantar com ela naquela noite, ela acabou cedendo às ligações insistentes e pediu ao pai que a levasse de volta antes que eu começasse a cozinhar. Para quem perguntou, confirmei que sim, ela usa Jill. Ela está muito infeliz com a situação e começando a enxergar quem ele realmente é e como, nesse 1 ano juntos, ele só fez ela regredir. No entanto, ainda não chegou ao ponto de deixá-lo, mas com um pouco de sorte, ela vai ligar pedindo para voltar para casa em breve. Ela sabe que tem um lugar aqui conosco, ele não.
Atualização 2, 13 de junho de 2025, quase 20 meses depois. Já faz um tempo desde que publiquei pela primeira vez sobre minha enteada e seu namorado mimado, e algumas pessoas pediram por atualizações. Bem, aqui está. Antes de tudo, acho que muitos de vocês já imaginavam o que aconteceu logo depois da minha postagem. A maioria de vocês, assim como eu, acertou em cheio. Ela estava grávida quando fiz a publicação. E manteve isso em segredo até começar a aparecer a barriga, dando a mim e ao pai dela apenas 3 meses para nos prepararmos para a chegada da nossa neta. Ela é uma menina linda com olhos e sorriso que iluminam qualquer lugar. Ainda não completou 1 ano. Infelizmente, meu marido faleceu de forma inesperada quando o bebê tinha apenas 6 semanas de vida. Minha enteada e eu testemunhamos tudo, para nosso horror. Tem sido um período muito devastador e emocional desde então. Isso pode surpreender muitos de vocês, mas ela, o bebê e o Ralph ainda moram comigo. E adivinhem, ele e ela agora estão trabalhando. Ele, surpreendentemente, tem sido um bom pai. Ainda é um pouco mais possessivo com as duas, a bebê e minha enteada, do que eu gostaria. Mas ele sabe que nunca vai ter o poder e a manipulação sobre mim por meio da minha enteada como tentou ter com a mãe dela e com meu marido. Ele conhece seus limites. Nenhum dos dois tem carteira de motorista, e eu não fico levando e buscando eles rotineiramente para o trabalho. São adultos com uma criança, mas, em algumas ocasiões, eu os levo ou busco. Eu deixo claro que estou orgulhosa dos dois e que quero vê-los progredindo. Ah, e só para esclarecer, o uso de enteada aqui foi apenas para as postagens. Na vida real, nem meu marido nem eu usamos enteado ou enteada para nos referirmos a nossos filhos ou netos. Os filhos dele são meus, assim como os meus eram dele, e isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar e estar presente para minha enteada e minha neta como mãe. Até o Ralph percebeu que eu estava do lado dele em um incidente que eu sabia que não foi culpa dele, mas pelo qual ele estava sendo injustamente acusado. Quando meu marido faleceu, enquanto minha enteada e eu estávamos em choque na sala de emergência ao lado do corpo dele, o Ralph foi o primeiro membro da família a entrar pela porta, ainda com um uniforme de trabalho, tendo vindo direto do emprego. Caiu de joelhos em lágrimas genuínas e nos puxou para um abraço coletivo, todos nós chorando juntos. Dou crédito onde é merecido. Então, aqui está a nossa atualização. Agridoces. Inesperadas. Não foi nada como eu, ou provavelmente muitos de vocês, imaginávamos que as coisas se desenrolariam. Mesmo os destruidores de tudo, como o Ralph, às vezes, ao que parece, têm potencial para se reerguer e começar a parecer pessoas normais, produtivas, que trabalham em equipe novamente. Não é perfeito, mas a vida de ninguém é. É um excelente começo na direção certa, pelo menos para eles. E sou grata por ainda tê-los em minha vida, esses últimos meses teriam sido ainda piores sem eles.